Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu vinha pensando durante a semana em um outro tema e até comecei a preparar uma mensagem em um outro tema. Porém, ontem o Espírito Santo tocou em meu coração com outra mensagem já confirmada, que é a palavra do Senhor para nós nesta noite, cujo tema é como recomeçar a sua vida. Deus está aqui, irmãos. Deus tem uma palavra de solução para a sua vida. Hoje é um marco estabelecido de maneira que haverá o antes e o depois. Como recomeçar a sua vida? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 7. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor. A preciosa palavra de Deus para os nossos corações, e bem-aventurados são aqueles que leem as letras deste livro. Versículo 1. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disto. Jesus respondeu: Verdadeiramente digo-lhe isto: se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo, exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: o que estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é carne, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Digamos todos: nascer de novo. Nascer de novo. Eu gostaria de começar essa mensagem, irmãos, com uma pergunta. Uma pergunta. Se você pudesse começar tudo de novo, o que você faria de diferente na sua vida? Se você pudesse começar tudo de novo, o que você faria de diferente na sua vida? Eu acredito que muitos de nós, ou quase todos, já raciocinamos. Se eu pudesse começar tudo de novo, seria tudo diferente. Eu pensei em algumas respostas, são respostas hipotéticas, porém essas respostas podem corresponder a realidades de muitos de nós que estamos aqui, ou que estão conosco pela internet, ou que acessarão ao depois esta mensagem. Alguns poderiam dizer: se eu pudesse começar de novo, eu seria um melhor aluno na escola. Eu seria mais dedicado e mais estudioso.
Alguém também poderia dizer: eu não teria começado a namorar aos 15 anos e assim não teria perdido 4 anos da minha vida com uma pessoa errada. Uma outra ideia: eu teria brigado menos com minha mãe. Teria sido uma filha melhor, mais obediente, mais carinhosa. Eu teria sido mais agradecida por tudo o que ela fez por mim e pelos meus irmãos. Uma outra resposta, pensando bem: ao invés de ter filhos aos 16 anos, eu teria estudado e teria me formado e deixado para ter filhos depois. Eu gostaria de ter dito sim quando muitas vezes eu disse não, e ter dito não quando disse sim, porque cada vez que eu era pressionado ou pressionada, eu cedia. Eu teria entrado no curso certo, na faculdade certa, e teria me formado na profissão certa. Eu não gosto do que faço. Eu teria mais paciência para ouvir as pessoas que precisavam de mim. Teria sido mais disponível para o próximo. Eu teria atitudes diferentes com a minha família. Eu não fui legal com eles. E agora eu não posso recuperar o tempo perdido. Eu teria menos vaidade, menos caprichos. Guardaria um pouco de dinheiro e, ao invés de ficar gastando em restaurantes, eu teria comprado ações na Bolsa de Valores, mesmo que fosse uma ação por mês. Eu pensaria mais antes de falar ou fazer alguma coisa. Eu fiz muitas burradas, achando que sabia tudo. Eu ouviria mais as pessoas que me amavam. Só muito tempo depois foi que eu descobri que elas estavam me protegendo e que só queriam o meu bem. Eu teria controlado os meus ciúmes e o meu temperamento e não teria perdido a pessoa que amei. Teria evitado brigas e separação e teria ficado com a pessoa da minha vida. Eu teria evitado as más companhias que só me fizeram mal, mas naquela época eu achava que eram os meus melhores amigos. Eu não teria entrado naquele negócio, foi um barco furado. Aquilo foi um atraso na minha vida. Eu não teria casado com essa pessoa que casei. Se eu pudesse recomeçar, eu faria diferente. Eu teria dedicado a minha juventude para Jesus. Eu perdi os meus melhores anos. Eu teria servido melhor ao Senhor Jesus e aos meus irmãos na fé. Eu teria tido uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de ter sido um pregador, um missionário. Eu teria menos medo de me arriscar. Lembro-me de momentos que tive vontade de realizar alguns projetos,
mas eu me senti inseguro. Eu achei melhor não correr riscos. Se eu tivesse realizado o meu desejo, eu seria uma pessoa mais segura e mais realizada na vida. O autor, irmãos, do hino 16 da nossa harpa cristã, em um dos versos, ele diz o seguinte: do pecado preso em elos, passei anos em vão labor, quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, já raciocinamos: se eu pudesse recomeçar, se eu pudesse começar tudo de novo, seria diferente. Eu seria um outro homem, eu seria uma outra mulher. Quem me dera se eu pudesse apagar todo o passado e recomeçar a minha vida. Ah, se eu pudesse recomeçar outra vez. A realidade, meus amados e queridos irmãos, é que quanto mais o tempo passa, e quanto mais velho e mais experiente você ficar, provavelmente mais você vai jogar esse jogo da vida e dizer para si mesmo: se pelo menos eu tivesse uma segunda chance. Só que a vida continua, e cada vez que nós olhamos no retrovisor da vida, nós vemos coisas que nós tivemos a chance e a oportunidade de fazer e não fizemos. Martin Luther King, líder e também pastor, ele refletiu sobre esse tema pouco antes da sua morte. E ele escreveu algo que tornou-se até mesmo uma bandeira. Ele disse: eu também sou vítima de sonhos adiados, de esperanças dilaceradas, mas apesar disso, eu ainda tenho um sonho, porque a gente não pode desistir da vida. Como nós sabemos, Martin Luther King não viveu o suficiente para ver o seu sonho realizado. E eu acredito que esse é um dos grandes dilemas da vida. É um dos problemas mais angustiantes da nossa experiência de vida. Porque assim como Martin Luther King, poucos de nós viveremos o suficiente para ver os nossos sonhos realizados, para ver as nossas esperanças concretizadas. Sonhos que começam lá na infância. Eu me lembro da minha infância, eu morava em uma área rural, sem energia elétrica, e naquelas noites mais escuras, eu saía fora e ficava olhando as estrelas, olhando a lua. Haviam contado aquela história de São Jorge com seu cavalo na lua e a sua espada, e eu ficava admirando o cavalo, São Jorge com aquela espada na mão, olhando as estrelas, as constelações e sonhando lá naquele ermo, à beira do morro chamado Morro do Diabo. Na juventude, os sonhos se ampliam, e mesmo nos anos maduros da vida também. Porém, irmãos,
A realidade é que o tempo passa muito rapidamente, os anos voam, nós somos arrastados na correnteza da vida, e às vezes sonhos carinhosamente protegidos, acalentados, esses sonhos acabam sendo sinfonias inacabadas, ou como um quadro que alguém começa a pintá-lo, porém não conclui a sua obra de arte. Há um momento muito triste na história do povo de Israel, registrado pelo profeta Jeremias no capítulo 8, versículo 20. Nós fizemos alusão a esse texto quinta-feira passada, mas vamos referi-lo nesta noite. Uma triste constatação de toda uma nação diante de um quadro. E Jeremias registrou esse momento. Passou a colheita, acabou o verão, perdemos a oportunidade e não estamos salvos. Eu estou pregando esta mensagem para você nesta noite, para que isso não aconteça com você. E se aconteceu, para entregar a você nesta noite recursos divinos, para que você possa recomeçar, e agora recomeçar certo, recomeçar bem, recomeçar com sucesso e com êxito. Eu gostaria de dizer que tudo isso pode parecer apenas uma fantasia. Eu até vindo para cá, fui olhar um jogo que foi muito famoso lá em 2005, 2006 e 2007, a respeito da segunda vida, mas que depois está praticamente abandonado. Eu gostaria de dizer que tudo isso realmente pode parecer uma fantasia. E realmente é uma fantasia. Quando considerado, quando olhado com a ótica da brevidade da vida humana, porque a Terra está girando sem parar e sem cessar, e os relógios estão marcando segundos, minutos, horas, dias, meses, estações e anos, que nunca mais voltarão. Assim, não importa quão grande tenha sido o tamanho da sua dor, ou o tamanho da sua alegria, o que passou, passou, e não voltará jamais, e nunca vai voltar. Porém, o Espírito Santo nos traz esta mensagem nesta noite. Esta é uma mensagem espiritual. Esta mensagem, ela tem uma perspectiva espirituais, para pessoas espirituais, ou para pessoas que queiram ser espirituais, porque ela transcende os limites do natural, para adentrar ao sobrenatural, quebrando a barreira do natural, porque no sobrenatural, tempo e espaço são conceitos inexistentes, porque o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Moisés, ao compor o Salmo 90, escreveu no versículo 4: para o Senhor 1000 anos são como o dia de ontem, que já se foi, como uma noite de sono. 1000 anos. O apóstolo Pedro retoma esse conceito no Novo Testamento, porque a Bíblia, a
palavra de Deus tem uma só inspiração. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. E Paulo retoma esse conceito escrito por Moisés no Salmo 90 e na segunda epístola, aliás, Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele diz: irmãos, não se esqueçam disso, mas não se esqueçam disso. Queridos amigos, tenho isso sempre em memória ativa. Não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Só aqueles que não se lembram disso é que entram em determinadas neuroses e em determinadas crises na vida. Porque aquele que sabe que o seu Redentor disse: 1000 anos é como um dia, e um dia são como 1000 anos são como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ele não entra, ela não entra em determinadas crises, porque chegou aos 40 anos. Glória a Deus! As pessoas do mundo podem entrar em crises, porque chegou aos 40, aos 50, aos 60, 70, 80 ou 90 anos. Aquela que está plantada na casa do Senhor, não entra nessas crises. Todos os que entram é porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem uma vida cristã cultural. Mas se de vez em quando você tem vontade de voltar no túnel do tempo para fazer tudo diferente, há uma promessa muito linda na Bíblia que eu quero apresentar para você. Essa promessa, ela está escrita no primeiro livro de Samuel, capítulo 10 e versículo 6. Não é primeira a Samuel, é primeiro livro. Primeira é quando é carta, é só um parênteses, porque nós não podemos continuar errando isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10 e versículo 6, que nos diz assim: nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, e será transformado em uma nova pessoa. Glória a Deus! Quando o Espírito do Senhor vem poderosamente, não é apenas vem, mas vem poderosamente sobre alguém, essa pessoa, ela começa a profetizar, e ela é transformada em um novo homem, em uma nova mulher. Há uma proposta de Deus para você. Glória a Deus! Deus tem algo novo para a sua vida. Ele tem algo novíssimo para você nesta noite. Uma nova pessoa, uma nova vida. Não estamos falando na teoria da reencarnação, porque a teoria da reencarnação é um equívoco. Nós passaremos por esta terra apenas uma vez. Após a morte, segue-se o juízo. Não haverá retorno a esta terra, conforme ensina a teologia ou a teoria da reencarnação. Todavia, amados,
A Bíblia diz que os seus desejos, os seus sonhos, as esperanças que são produzidas pelo Espírito Santo e que Deus coloca em seu coração, podem ser realizados a partir do momento em que você receber uma nova genética. É uma segunda vida dentro da sua própria vida. Glória a Deus! Uma segunda vida dentro da sua própria vida. E é sobre isso que nós estamos falando, porque Jesus, ele retoma o conceito de ser uma nova pessoa, que foi falado pelo profeta quando Saul foi consultá-lo. E agora o Senhor Jesus retoma este conceito ao conversar com Nicodemos. Porque quando se trata de ter um relacionamento com Deus, nascer de novo é uma condição primeira. E nós podemos observar o quanto o Senhor Jesus Cristo é inflexível e absolutamente claro quanto a este ponto. João 3,3 diz assim: Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isso, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Em seguida, Jesus repete, João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: o que estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus está sendo absolutamente claro, absolutamente enfático, insofismável com Nicodemos. E Nicodemos, irmãos, ele não era um leigo nesse assunto. Nicodemos, ele tinha tanto o conhecimento, como também a prática religiosa. Ele era um professor sênior de religião, e era também membro do Sinédrio, que era uma espécie de Supremo Tribunal dos judeus, onde apenas os notáveis dentre os notáveis é que teriam assento. Mas Jesus está trazendo para ele uma novidade ao dizer-lhe que para entrar no reino de Deus havia a necessidade prévia de um novo nascimento. João capítulo 3, versículo 7, Jesus disse: portanto, não se admire, não fique surpreso com a minha declaração, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Veja bem que Jesus é bastante categórico. Para recomeçar, você tem que nascer de novo. Há pessoas que querem recomeçar, querem uma nova chance na vida, mas não querem nascer de novo. Eu sou obrigado a dizer a você nesta noite, que se você não nascer de novo, não haverá recomeço. Não haverá o recomeço desejado. E Jesus, ele foi bastante claro ao ensinar essa novidade que revolucionaria os conceitos de Nicodemos, que já era um homem religioso, que já era um homem que seguia um caminho traçado por Deus. Nicodemos, ele estava
vinculado à lei de Moisés e aos sacrifícios e às ofertas que foram estabelecidas por Deus, conforme ele aprendera na Torá. Mas agora, esse novo mestre de Nazaré, esse mestre que aparecera curando os doentes, libertando os oprimidos por Satanás, dando valor aos pobres, aos rejeitados pela sociedade, aos acusados. Esse mestre acessível, ele estava dizendo que uma pessoa não poderia entrar no céu a menos que ele ou ela passasse pelo processo do novo nascimento, viesse nascer de novo. E nascer de novo continua sendo o ponto fundamental para a experiência cristã, a experiência com Deus, e não há exceções. E essa afirmação de Jesus, ela se aplicaria a todas as pessoas, não somente a Nicodemos, mas nascer de novo é uma condição para aquele que quer trilhar esta vida na direção do Espírito Santo e depois entrar no céu. Para aquele que quer viver no reino aqui e viver no reino no futuro. Nascer de novo é nascer de cima, é nascer da água e do Espírito Santo. Nesse texto, irmãos, nós vamos descobrir 3 passos. E você pode tomar esses 3 passos para recomeçar, para começar uma vida nova. A proposta é que a vida velha acabe e você recomece como um novo homem ou uma nova mulher para uma nova vida, com novas oportunidades. Isso é mais do que virar a página. Isso Jesus chamou de nascer de novo. E qual é? O que eu preciso fazer para nascer de novo? O primeiro passo para recomeçar, para entrar nessa nova vida, o primeiro passo é: comece sua nova vida tendo a sua própria conversa particular com Jesus. Nós podemos trazer alguma palavra de Deus para você. Nós podemos orar com você. Você pode ser alvo de orações do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, dos seus amigos, da igreja. Mas você precisa ter a sua própria conversa com Deus. A conversa com Deus do seu pai é importante, mas você precisa ter a sua própria conversa com Deus. Nicodemos, irmãos, era um homem de distinção social, política, profissional, religiosa. Ele era um homem de caráter exemplar, excepcional. A biografia dele demonstra que ele era um homem inteligente, um homem justo, um homem honesto, uma autoridade perante os judeus. O texto de João capítulo 3, versículo 1 e 2 que nós lemos, diz que ele era uma autoridade religiosa e ele veio à noite para ter uma conversa particular com Jesus.
Nicodemos tinha ouvido falar de Jesus, porque a trajetória de Jesus, o movimento de Jesus, a liderança de Jesus, as multidões que afluíam para onde Jesus estava, chamava a atenção das autoridades, tanto das autoridades judias, como também das autoridades romanas. E talvez ele tenha vindo à noite para que pudesse ter um encontro privado com Jesus e fazer todas as perguntas que ele desejava fazer. A religião, irmãos, que ele seguia, que era um ramo do judaísmo, era uma religião rigorosa nas orações, nos jejuns, no trato. Era uma religião tradicionalista. E ele, como um dos principais dos judeus, ele era aquele que nós podemos dizer que ele era o primeiro, ou era o mais proeminente entre os seus irmãos. E pelas palavras que ele falou a respeito de Cristo, nós podemos entender que ele era um homem de discernimento. O conceito que ele tinha a respeito de Jesus era um conceito elevado. Ele disse: sabemos que o Senhor é um mestre, vindo da parte de Deus para nos ensinar, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, ele era um homem de discernimento agudo, e ele tinha um conceito correto a respeito da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Agora, o mais importante nesse episódio é que nós vemos uma pessoa que vai com muita sinceridade em busca de respostas. Porque apesar de todo o seu conhecimento, apesar de toda a sua vida espiritual e religiosa, havia uma lacuna, havia uma falha. Enquanto o crente for um crente que sente um vazio no seu coração, ele precisa encontrar uma maneira de resolver o vazio do seu coração. Isso é uma coisa muito séria. Então, Nicodemos veio para ter uma conversa privada com Jesus na noite, longe de pessoas que podiam distrair a atenção de Jesus, ou a atenção dele. E ele veio na escuridão da noite, e o Senhor Jesus o atendeu, porque o Senhor Jesus não despreza um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Não importa que você tenha vivido 40 ou 50 anos em uma religião como um fariseu. O que Deus está perguntando hoje é: você está com seu coração contrito e quebrantado? Sim, estou, Senhor. Eu te recebo. Eu te recebo na minha casa. Aleluia. Como nós falamos, irmãos, ele tinha esta lacuna no coração, e observando, ele viu que Jesus tinha algo que ele não tinha. E assim como nós, que queremos sempre preencher a lacuna em nossos corações, e nesta noite nós vamos sair daqui de maneira tal que não haverá mais lacuna em nossos corações. Ele foi procurar Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele percebeu
que Jesus tinha algo que ele ainda não tinha. E a mensagem, irmãos, em João capítulo 3, que nós lemos, e nos versículos que se seguem, é exatamente esta. Você pode ter todos os tipos de atividades cristãs. Você pode ser até mesmo muito parecido com Nicodemos, tendo credenciais religiosas, cargos religiosos. Você pode até ter ido servir como missionário, ou ser um professor de escola dominical, ou ser um professor em uma graduação de filosofia, de ética, ou de teologia. Você pode ter até mesmo fundado o seu próprio núcleo, clube dos santos, encontro dos éticos. E pode ter feito um excelente trabalho em organizações filosóficas ou religiosas. Talvez até descobriu um método de espiritualidade. Eu estou falando pela revelação do Espírito Santo para pessoas que têm rotinas de meditações, de estudos de oráculos. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo que esta lacuna que há no seu coração é porque ainda falta algo. Ainda falta algo para completar esse novo nascimento. E a orientação é que nesta noite você deixe os seus esforços religiosos, filosóficos, e tenha uma conversa particular com Jesus. Ter uma conversa particular com Jesus é o primeiro passo para o recomeço. O segundo passo é: comece a sua vida, a sua nova vida, entendendo as suas necessidades. Essa frase, irmãos, nascer de novo, ela não foi inventada por Pedro, nem por Paulo, nem por qualquer outro dos apóstolos. Ela não foi inventada por Martinho Lutero, nem por John Wesley, ou qualquer outro dos reformadores. Ela não foi uma frase criada no departamento de marketing do Vaticano, ou das religiões protestantes, com o objetivo de aguçar as emoções do ouvinte. Nascer de novo é uma frase de poder, é uma frase dinamite, porque ela está dizendo que Deus entra em nossas vidas, que Deus coloca no nosso interior a sua natureza divina, a tal ponto, com tal poder, com tal magnitude, que nós seremos outra pessoa, uma nova pessoa. E tudo que eu tenho a dizer nesta noite é que há realmente a necessidade de nascer de novo. Nascer de novo não é uma opção ou uma faculdade. Nascer de novo é uma necessidade. Agora vamos ponderar que não poderia ter havido ninguém mais chocado ao ouvir essa palavra, de que se não nascesse de novo, não poderia haver o reino de Deus, do que Nicodemos. Porque este homem, irmãos, ele tinha supostamente
todas as credenciais para ser uma pessoa aceita por Deus. Se alguém deveria ser aceito diante de Deus, seria esse homem, porque ele era um homem disciplinado. Ele era um fariseu. Ele era um fariseu. Mas ele dobrava o seu joelho e orava 3 vezes por dia. E o próprio Jesus, ao falar dele, o próprio Jesus, no versículo 10, reconhece que ele era mestre em Israel. Porque Jesus respondeu: você é mestre em Israel e ainda não entende estas coisas? Nós podemos considerar que ele teria sido um homem honesto em seus negócios, um homem da lei, um homem da ordem, um bom pai de família, um homem diligente na sua leitura diária da Bíblia, nas suas orações, nas suas ofertas, nos seus sacrifícios, nos seus dízimos. Um homem comprometido com a ética e com a moralidade. Acredito que ninguém seria mais moral, mais legalista, mais reto do que esse homem. E ele seria hoje um exemplo, um modelo de respeitabilidade para os políticos, para os juristas, para os líderes religiosos. Se ele estivesse aqui. Seria natural ele ficar abalado ao ouvir Jesus falar: se você não nascer de novo, você não pode nem sequer ver o reino de Deus. Porque Jesus está traçando aqui uma linha. Jesus está colocando aqui uma barreira. A menos que você seja nascido de novo, você não pode conhecer Deus. E então ele pergunta, João capítulo 3, versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Então Jesus dá a ele uma explicação no versículo 6, dizendo para ele que ele não estava falando de coisas físicas, ele estava falando de coisas espirituais. Jesus explicou para ele que não estava falando de que ele precisasse nascer fisicamente. Ele precisava, era de um novo nascimento espiritual. E a explicação que Jesus dá, nesse verso 6, é uma explicação profundamente técnica e didática. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Carne dá luz à carne. E Espírito, Jesus está falando do Espírito Santo. Espírito dá luz a Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E Nicodemos aprendeu, irmãos, que ninguém é bom o suficiente para estar salvo. E eu fiquei pensando, se esse homem tão bom precisava nascer de novo para ser salvo, então podemos ter absoluta certeza de que eu preciso nascer de novo, de que você precisa nascer de novo, de que toda a humanidade precisa nascer de novo, na expressão de Jesus, nascer da água e do Espírito. Agora surge a pergunta: e se é assim, por que isso não acontece? Ou
Porque isso é assim. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que em algum momento nós dissemos não a Deus. E todos nós já dissemos não a Deus. Talvez não tenhamos verbalizado, talvez não tenhamos falado de maneira expressa, com palavras, mas todas as vezes que nós tivemos a nossa própria agenda, os nossos próprios interesses, é a minha vida, os meus objetivos, a minha agenda, os meus amigos, os meus desejos. Todas as vezes que nós tivemos o nosso próprio caminho, nós estivemos falando não a Deus. Todas as vezes que nós fomos o personagem principal, e Deus, o que é que Deus é na sua vida? Ah, na minha vida, Deus é uma nota de rodapé. Eu sou o centro. Eu sou o texto principal. Agora, o pior, irmãos, é que todos nós temos feito isso. Esse é o problema. Eu tenho feito isso muitas vezes. Mesmo sendo crente, pastor, eu tenho feito isso muitas vezes. E Nicodemos, com todas essas credenciais, que sob certos aspectos eu não chego nem perto, Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nós não podemos tratar Deus como aquele a quem nós recorremos quando nós precisamos dele. E quando nós não precisamos, nós ignoramos. Um irmão muito engraçado, lá da cidade onde eu morei, ele dizia que tem gente que deita como um burro, levanta como um cavalo. Porque deita e levanta e não tem uma expressão de gratidão a Deus pela vida. Agora, no momento da dor, valei-me, Senhor, quando precisa dele. Isso pode parecer uma coisa pequena. Agora, no mundo espiritual, isso é de grande importância. E quando não procuramos a Deus, morremos. E é por isso que temos de nascer de novo. E o que significa nascer de novo? A primeira coisa que podemos entender é que nascer de novo não é um conjunto de proibições. Não coma isso, não coma aquilo, não beba, não fume, não cheire, não furte, não adultere, não fale mal dos outros. O Senhor Jesus, ele não estava falando de um conjunto de resoluções pessoais. Nascer de novo é uma mudança tão radical que só pode ser feita por Deus. Não é algo que eu possa fazer ou que você possa fazer. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode fazer essa transformação. Alguns comparam, com apoio na Bíblia, a metamorfose. Só Deus pode fazer com que você recomece para uma nova vida
E Deus faz isso por meio do poder do Espírito Santo. E Jesus deixou isso muito claro nessa conversa com Nicodemos, no versículo 8, quando ele disse: assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Portanto, nascer de novo não é algo que eu faço, não é algo que você faz, é algo que Deus faz na minha vida e na sua vida. É uma intervenção milagrosa e poderosa de Deus, porque Deus entra e coloca na nossa natureza a sua natureza divina. Isso muda de maneira radical o nosso pensamento e nós nos tornamos novas pessoas no nosso espírito e na nossa alma. Portanto, nascer de novo é um ato sobrenatural quando o Espírito Santo entra em nossos corações. Entra em nossos corações, mas é uma espécie de transplante, como está escrito em Ezequiel capítulo 11 e versículo 29, que Deus diz: e lhes darei um só coração, e lhes darei um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, o coração que se angustia, o coração que desanima, esse coração empedernido, esse coração petrificado. Deus diz: tirarei o coração de pedra e lhes darei transplante, um coração de carne. Então ele nos dá uma nova mente, com novos pensamentos, com novas vontades, com novas emoções. Aleluia. E todo o nosso ser, e toda a nossa personalidade começa a ir numa direção diferente daquela que até então nós seguimos. E nós começamos a gostar disso. E nós começamos a gostar de andar com Jesus, a seguir os seus caminhos, a obedecer a sua palavra, a ter prazer na sua lei de dia e de noite, a andar como ele andou, a ter as mesmas palavras, as mesmas ações, as mesmas reações. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Ó Senhor, realiza em todos nós que precisamos, realiza, Senhor, o transplante. Oh, aleluia. Pode, Senhor, abrir com teu bisturi, contanto que haja, Senhor, o transplante, e que nós tenhamos este coração, Senhor, que nos habilita a ter a mente de Cristo. Voluntariamente nós nos colocamos na mesa cirúrgica. O Senhor pode realizar a cirurgia. Troca, Senhor, os corações. Eu quero um novo coração. Aleluia. O terceiro passo, e assim terminamos, para começar a sua nova vida, é o seguinte: comece sua nova vida dizendo sim ao convite de Jesus. Por duas vezes, como nós vimos em João 3:3 e João 3:5, Jesus respondeu para Nicodemos que é preciso nascer de novo. Duas vezes, em um diálogo, com pouco intervalo, o Senhor Jesus repetiu: é preciso nascer de novo. A condição para entrar no reino de Deus é nascer de novo. E a pergunta qual era? A pergunta óbvia:
era: como faço para entrar no reino de Deus? E Jesus respondeu, e com a resposta ele fez o convite: venha. João escreveu esta carta vários anos depois, entre 20 e 30 anos depois desse acontecimento. E no capítulo 3, no mesmo capítulo, versículo 16, ele afirma o convite mais dramático de Deus para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma tal maneira, o mundo que somos nós, de uma maneira única que só Ele poderia amar de tal maneira, e Ele deu o seu Filho Jesus, o seu único Filho. Ele permitiu que Jesus morresse na cruz para receber o castigo que nós merecemos. Talvez você já tenha visto fotos de Jesus pendurado na cruz, Jesus no meio de dois ladrões. Os soldados estão por toda a parte, uma grande multidão de curiosos. Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres que o seguiam ali nas proximidades. Mateus capítulo 27, versículo 46, relata que ele gritou da cruz. Perto das 3 horas, Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E eu fiquei pensando, nós ficamos falando que Deus não nos abandona. Agora, se Jesus, o Filho de Deus, por que o Pai o abandonou? A Bíblia diz que Jesus foi abandonado na cruz para que você e eu nunca precisemos ser abandonados. Ele morreu pagando os meus pecados e os seus pecados. Ele levou os pecados com os quais eu ainda peco. Todas as vezes que eu falo, eu vou fazer do meu jeito. Essa parte eu vou fazer do meu jeito. Eu sei que o Senhor deu a sua vida por mim. Eu sei que o Senhor é Deus. Mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou falar com as minhas palavras. Eu vou falar com a minha cabeça. Eu vou seguir o meu coração. Eu vou seguir o meu instinto. Ele morreu porque eu, todas as vezes que faço isso, deveria receber uma reprimenda de Deus. Eu deveria receber o castigo de Deus todas as vezes que eu ajo assim. Porque a sentença que foi traçada por Deus foi: a alma que pecar, essa morrerá. Esse é o problema. Aleluia. Isso é um problema diante de Deus. Porque Deus projetou a sua vida e a minha vida com um propósito. Mas nós nos desviamos, seguindo as nossas próprias vontades, os nossos próprios caminhos, e Jesus morreu para que nós possamos ser perdoados e ficar de bem com Deus. Era a única maneira. E a única maneira é reconhecer isso. E reconhecer isso é nascer de novo para o reino de Deus. Eu quero concluir perguntando: você quer recomeçar?
Você quer começar de novo? Você quer fechar este livro e abrir uma nova história, uma nova biografia? Você quer recomeçar? Você quer começar sua vida novamente? Você quer começar diferente? Eu vou pedir que todos, por favor, fiquem de pé. E vou pedir que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. É momento de conversa privada com Jesus. Por favor, feche os seus olhos. Fale com Ele. É momento de conversa privada. É momento de intimidade. Tenha uma conversa privada, uma conversa pessoal com Ele. Fale para Jesus que você quer experimentar a presença de Deus em sua vida, que você se arrepende de ter seguido o seu próprio coração, de ter usado as suas próprias palavras, de ter seguido o seu instinto, de ter explodido quando não havia necessidade. Fale com Ele. É momento de conversa privada. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Se quiser curvar a sua cabeça, pode curvar a sua cabeça. Aleluia. Fale com Ele. Vem cá, não sai não. Vem falar com Ele. Vem falar com Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Conversa privada, conversa particular. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Essa palavra é uma palavra do Espírito Santo. Essa palavra não é uma palavra minha, não foi uma palavra minha. Essa palavra foi produzida pelo Espírito Santo. Há uma obra muito grande na sua vida. O projeto de Deus na sua vida é um projeto muito grande. Oh, aleluia! Deus não desistiu de você. O tempo passou. Você andou por caminhos errados, mas Deus não desistiu de você. Ele continua com o mesmo amor com que Ele te amou lá na cruz do Calvário, com que Ele te amou quando Ele lhe deu o dom da vida e sua mãe ficou grávida. Ele continua com esse mesmo amor. E Ele está aqui nesta noite. Esta palavra, feche os seus olhos. Esta palavra é uma palavra de transformação. Há uma obra transformadora para o seu coração, para a sua vida. Nós estamos falando da mudança da água em vinho, irmãos. Não é pouca coisa. Estamos falando da mudança das trevas em luz, da morte em vida, da pobreza em riqueza, do desamor, do desprezo em amor, em atenção. Estamos falando da segunda chance. Estamos falando do nascer de novo. Estamos falando da chance que Deus dá para você começar uma nova vida. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente.